Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Clara. Eu estou no quarto período de pedagogia na UFLA, atualmente no PIBIC. A nossa pesquisa, ela ainda está acontecendo, então o que eu estou trazendo aqui hoje para a gente conversar um pouquinho é sobre a segunda parte dela, um recorte de uma vivência, em que nessa segunda parte a gente visitou algumas instituições de educação dos 17 municípios que participam do Fórum Sul Mineiro. Então, dentro dessas visitas, teve um projeto muito legal que a gente participou, que a gente viu acontecer, né, na verdade. Então, eu vou apresentar um pouquinho dele pra gente. Esse é o meu projeto. Então, o título dele é Chapeuzinho Vermelho, uma história recontada pelas crianças por meio de materiais não estruturados. Esse projeto é uma apresentação para o CIUFLA de 2024. Então, sobre os materiais não estruturados, acredito que talvez não seja todo mundo que conheça esses termos, mas são materiais bastante comuns que acredito que todo mundo tem em casa ou que faz uso, porque muitas vezes são materiais que acabou de usar um papel higiênico, tem ali potinho de alguma coisa que não usa mais. São materiais bastante fáceis de serem encontrados e, inclusive nessa instituição, não só potes, materiais recicláveis, como materiais biodegradáveis mesmo, como folhas, tinha semente de jatobá dentro desses materiais não estruturais, que eu já vou mostrar um pouquinho quais são, e tinha flores também. Então, são materiais que eles se compõem dessa maneira e sua função vem mais sobre uma não funcionalidade específica, como por exemplo um carrinho. Um carrinho, por mais que a criança possa inventar diversas brincadeiras com ele, o carrinho ele vem com uma finalidade. Ele tem um significado. E esses materiais estruturados não, eles ficam basicamente à mercê da criatividade da criança, de acordo com o incentivo que ia acontecer ali no momento com o exterior. Então, essa aqui foi a instituição que a gente quis compartilhar esse projeto que aconteceu de contação de história, né? E tem alguns exemplos dos materiais não estruturados que elas mesmas usaram, que as professoras ofereceram para as crianças. Aqui dá pra gente ver as embalagens, né, de ovos vazias, tem algumas tampinhas plásticas, vários gravetos, várias folhas, as sementes de jatobá que eu citei também, e a mesa foi organizada mais ou menos dessa forma. Não era como se tivesse uma para cada criança, um rolinho para cada um, uma tampinha. Ficou bastante diverso a composição dessa mesa. E as crianças foram dividindo entre elas, compartilhando uma com as outras, e num próximo momento, elas inclusive começaram a se incluir na história uma da outra. Como que foi essa atividade? A professora contou a história da Chapeuzinho Vermelho, muito dinâmica, trouxe elementos dos personagens, tinha um machado, tinha um capuz da Chapeuzinho Vermelho, e logo após ela deu essa ideia para as crianças. A primeira imagem é uma Chapeuzinho Vermelho, com uma folha, duas florzinhas, fita adesiva e tampinha de garrafa PET. Logo do outro lado, a segunda imagem ali, que é o rolo de papel e o pote de massa de tomate por cima, é outra Chapeuzinho Vermelho. E poder experienciar isso também é muito legal, porque a gente vê que um mesmo personagem, a Chapeuzinho Vermelho, que tem algo que não pode faltar, por exemplo, seu capuz vermelho e sua cesta de flores, sua cesta de doces, que é o que identifica aquela personagem. E isso está presente nas duas criações, só que ainda de maneira diferente. Então, é muito legal observar a subjetividade das crianças dentro desse tipo de criação. São materiais muito parecidos, só que seus resultados dificilmente vão ser iguais. Então, a gente tem o exemplo dessas duas Chapeuzinho Vermelho. Logo abaixo ali a gente tem a floresta, que foi feita na caixa de ovos vazias, né? E as tampinhas que
se encontram ali naquela caixa de ovo, as crianças falaram que eram pedras dessa floresta, tem algumas flores também, e do outro lado tem o lobo mau, também criado com algumas pedras para representar aquela floresta, os dois rolinhos embaixo de um rolo maior representando as pernas. Então foi muito bacana poder observar a criação tanto das crianças de maneira individual, quanto depois, no momento que elas começaram a juntar e narrar suas histórias em conjunto, uma complementando a outra, do que tinha prestado, do que tinha chamado mais atenção, do que tinha gostado mais na história, e compartilhando os elementos. Uma tinha um retalho de tecido que a outra gostou, então foi um projeto bastante rico. Agora eu vou trazer um pouquinho sobre o contexto, de onde saiu esse recorte, como que ele aconteceu. A nossa pesquisa, ela é intitulada de Políticas Públicas para a Educação Infantil e os Processos Educativos nos Municípios que integram o Fórum Sul-Mineiro de Educação Infantil, Realidades e Perspectivas. Esse é um estudo que a gente faz e a gente tem diversos materiais, então, dentro dessa segunda etapa, em que a gente visitou as instituições para colher outros tipos de materiais, as vivências que a gente teve dentro dessas instituições são uma delas. Então, foi daí que esse projeto que eu trouxe agora de recontação das fotografias que eu trouxe, saíram dessas visitas que aconteceu agora nessa segunda etapa. É uma pesquisa na área da educação infantil e ela é coordenada pela professora doutora Carolina Faria Alvarenga. Muito obrigada, pessoal, para quem acompanhou até essa parte do vídeo e até a próxima. Tchau!